Então, o primeiro exercício, ele fala de uma partícula com dimensões expressíveis com a massa de 10 gramas. A partícula é lançada para cima, com uma velocidade inicial de módulo 30 metros por segundo, e ela estava na posição 2 metros acima do solo quando foi lançada. Tá? Foi dito ainda que o atrito representa uma perda de 10% sobre a energia mecânica, sobre a energia total na subida. E aí ele pede para calcular a energia potencial gravitacional do objeto quando a altura máxima for alcançada. Tá. Então vamos desenhar aqui, ó. O objeto está aqui embaixo, tá? Vai ser lançado para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. O que vai acontecer? Ele vai subir, ganhando altura e perdendo velocidade, até chegar numa altura máxima que a gente desconhece. O que a gente sabe é que essa altura máxima, vou chamar aqui, né, ela vai se caracterizar pelo momento em que o objeto chegar à velocidade final zero. Então, aliás, o desenho está errado, perdão. O objeto não saiu do zero, saiu de 2 metros. Deixa eu, inclusive, aumentar aqui. Então, ó, o objeto está aqui, a uma altura de 2 metros em relação ao solo, quando ele é lançado para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Ele vai, então, subir, perdendo velocidade e ganhando altura, até atingir uma altura máxima, h, medida aí em relação ao solo. Nesse momento, é o momento em que ele zera a velocidade, por isso ele vai parar de subir, ele atinge os 0 metros por segundo, tá? A gente sabe que a energia mecânica, ela é a soma das energias cinética mais potencial, nesse caso, potencial gravitacional, tá? Então, no instante do lançamento, no instante inicial, esse objeto tem uma energia cinética inicial e também uma energia potencial gravitacional inicial, tá? Por quê? Ele é lançado com uma velocidade que foi dada e ele está a uma altura, né? Ó, recordando para quem esqueceu, energia cinética, 1/2 da massa vezes velocidade ao quadrado, energia potencial, massa, gravidade vezes altura, nesse caso, a altura inicial. O que a gente precisa tomar cuidado aqui é transformar esses 10 gramas em quilogramas, tá? Então, aqui 10 gramas, lembrando que 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas, isso significa, então, 10 a menos 2 quilogramas, tá? Né? 1 grama é igual a 1 sobre 1000 quilogramas. Com isso, a gente pode calcular a energia inicial. Ó. Energia inicial, então, ela vai ser igual a 1/2 de 10 a menos 2 vezes 30 ao quadrado, né? 30 metros por segundo, mais massa 10 a menos 2, gravidade 10, e a altura inicial foi dado do problema, 2 metros. Tá? Então, energia inicial, 1/2, 3 ao quadrado, 9, né? Aqui é 3 vezes 10 ao quadrado, então ficou um 10 ao quadrado e um 10 a menos 2 que já estava, mais 10 a menos 2 vezes 10, dá 10 a menos 1, vezes 2. Tá? 10 a menos 2 com 10 elevado ao quadrado, isso aqui dá 1. Então, a energia inicial vai ser igual a 4,5 mais 0,2. Temos, portanto, uma energia mecânica inicial de 4,7 joules. Até aí tudo bem? Todo mundo acompanhou?
Silêncio, legal. Lá no final, lá na altura máxima, o exercício disse que a energia não vai ser igual à inicial, ela vai ter uma perda de 10%. Tá? Então, a energia final é 90% da energia inicial. Portanto, 0,9 vezes 4,7. Tá? O que isso significa? Significa que a energia final, então, vai ser igual a 0,9, 4,7 a 4,2 aproximadamente. Tá? Reparem que a energia final ela é totalmente potencial gravitacional, porque o objeto ele para quando chega lá em cima, né? Então a resposta do exercício é 4,2 joules, vai ser a energia potencial gravitacional do objeto quando ele chegar lá em cima, quando ele chegar na altura máxima do movimento. É só isso, primeiro exercício. Exercício número 2 é um objeto também que a gente pode desprezar a massa dele. Desculpa, que a gente pode desprezar o formato dele, o tamanho, uma massa de 30 quilogramas, tá? E ele vai ser arrastado. Esse exercício a gente precisa pensar, precisa dividir aí o trajeto em 3 fases, tá? Inicialmente, o objeto está aqui parado, tá? Que eu vou chamar isso de A. E aí ele começa a ser empurrado por uma força, tá? Então ele está aqui, ó. Vamos lá. O objeto está lá paradinho, quieto, na dele, de boa, né? O que atua sobre ele? O peso e a força normal, tá? Que se anulam. E aí vem alguém e começa a empurrar esse objeto para lá, com uma força aplicada a F de 300 newtons. Como consequência, a força de atrito dá o ar da graça e se manifesta. Esse objeto vai então ser arrastado assim, ganhando velocidade, né? Até um certo ponto em que vai continuar atuando a força-peso, né? A gente não consegue se livrar da gravidade, vai continuar atuando a força normal, mas vai deixar de atuar essa força F. E aí vai ficar só o atrito. É aquela brincadeira de empurrar um objeto, parar de empurrar e ver até onde ele vai, tá? Por quê? Na sequência, então, desse instante B até o instante C, o que vai acontecer? Vai atuar o atrito até que o objeto volte à condição de velocidade zero. Tá? O que mais que foi dado? Foi dado que, no enunciado, que a distância entre A e B é de 20 metros, o objeto, então, vai ser empurrado por 20 metros. E a pergunta que fica para vocês responderem, que ficou aí para vocês responderem, é qual é a distância de B para C, ou seja, quanto que esse objeto vai se deslocar sendo freado, né, pela força de atrito unicamente. Tá? Força aplicada foi fornecida aqui no enunciado, 300 newtons, coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície, 0,4. Tá? Então, a gente precisa pensar no que vai acontecer entre A e B e depois entre B e C. Tá? Entre A e B, o que vai rolar? Entre A e B, aqui a gente não tem variação da energia potencial gravitacional em nenhum momento, já que o objeto não sai do zero, né? Então, o que nós vamos usar é que de A para B, nós temos que a variação da energia cinética de A para B
é igual ao trabalho realizado de A para B. Então, o trabalho de A para B vai ser igual a energia cinética em B menos energia cinética em A, né? Aquele conceito de que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Quem realiza o trabalho aqui? A força aplicada e a força de atrito, já que as outras duas são perpendiculares. Então, a gente pode calcular o trabalho realizado entre A e B assim, ó. Força aplicada menos força de atrito, nesse caso, μ força normal, já que uma está apontando na direção do movimento e a outra é oposta, vezes a distância de A para B. Nós temos todos esses valores. Então, a gente pode dizer que o trabalho de A para B é igual a 300 menos 0,4. Força normal aqui é igual a força peso. Força peso, 30 vezes 10, 300 newtons, tá? Vezes a distância percorrida, que é de 20 metros. Então, o trabalho de A até B, ele vai ser igual a 180 vezes 20, que é igual a 3.600 joules. Tá? Então, 3.600 joules vai ser o trabalho realizado, trabalho total realizado sobre o objeto de A para B. E isso me permite calcular a velocidade do objeto em B, porque olhem só, como o trabalho de A para B vai ser igual a 1/2 da massa vezes a velocidade em B, menos 1/2 da massa vezes a velocidade em A, e a gente sabe que a velocidade em A é zero, o que nós temos aqui? Que 3.600 joules vai ser igual a 1/2 de 30 kg vezes a velocidade do objeto em B ao quadrado. Tá? Então, VB, esse 2 passa para lá multiplicando, 2 vezes 3.600. O 30 vai dividindo e eu tenho que extrair a raiz, né? Então, agora, nós temos aqui que 240, raiz quadrada, 15,5, aproximadamente 15,5 metros por segundo, tá? É a velocidade do objeto em B. E de B para C? O que vai acontecer? De B para C, a única força que vai realizar trabalho é a força de atrito, porque aqui a força F deixa de ser aplicada. Então, o trabalho realizado de B para C, ele vai ser igual menos força de atrito vezes a distância de B para C. Por que o menos? Porque o cosseno entre força de atrito e distância B para C é 180 graus, menos 1, né? Então, o trabalho de B para C vai ser igual a menos, força de atrito está aqui, né? A gente já tinha até calculado. Ela vai ser igual a 12, né? 0,4 vezes 10 dá 4. 4 vezes 30, né? 12 vezes 10, desculpa, 120, vezes distância de B para C. Ok. E nós sabemos que o trabalho de B para C é igual à variação da energia cinética, portanto, 1/2 da massa vezes velocidade c ao quadrado menos 1/2 da massa vezes velocidade b ao quadrado. Velocidade em si é zero. Foi dito no enunciado que o objeto vai se deslocar até parar, então vai se deslocar até retornar ao repouso. Velocidade em B nós temos. E o trabalho de B para C? Menos 120 dBc. Ou seja, aqui vem menos 120 vezes a distância, que é a nossa incógnita, e isso é igual a menos 1/2 da massa vezes
desculpa, velocidade de b ao quadrado, que é 15,5 ao quadrado. Tá? Menos com menos cancela. A gente tem aqui, então, como calcular essa distância de b para c. Ela vai ser igual a 15 vezes 15,5 ao quadrado, dividido por 120. Tá? Rodando a manivela disso aqui, tá? 15,5 ao quadrado, 120 dividido. Tá? O objeto vai se deslocar por uma distância de 30 metros até parar. Tá? Então, ele vai ser arrastado ao longo de 20 metros, vai chegar a uma velocidade de 15,5 metros e depois vai deslizar sob a ação apenas da força de atrito normal e peso por mais 30 metros até parar. Tudo bem, gente? Silêncio. Sora, tudo bem, eu estou concentrado aqui, mas Tá. é meio complicadinho. Não é nada, é mais fácil que o de dinâmica, bem mais. É só pensar em trabalho e energia. Realizo o trabalho para gerar energia ou consumo a energia com força contrária ao trabalho. É só conceito. Pense no objeto. Você empurrou o objeto, soltou, ele seguiu e parou. Você tem que visualizar isso. Faz isso em cima da mesa. Você pega um objeto, empurra, depois solta. Ele roda mais um pouco e para. Mas dê uma olhada aí com calma para ver se tem alguma dúvida. Pessoal, posso passar para o terceiro ou ainda estão concentrados no segundo? Só um segundo, professor. Ah, tranquilo. Professor, bom dia, tudo bom? Bom dia, Robin. Tudo bom? Professor, Tudo. aqui, ó, ali no B ali, é isso mesmo, né? 3.600 igual a
É 1/2, 1 dividido por 2? Isso é porque a gente calculou isso aqui, 3.600, veio daqui, Uhum. tá? É igual a 1/2 da massa, então 1/2 de 30, velocidade b ao quadrado, que a gente quer calcular. VA a gente sabe que é zero porque ele partiu do repouso, está no enunciado. Né? Então, aí esse 2 passa para lá multiplicando, tá ele aqui. O 30 passa para o outro lado dividindo, e eu já coloquei a raiz para tirar o quadrado daqui. Mas ele não é meio ali, por que que ele ficou 2 agora? Ué, porque é 1/2 desse lado, tá do lado do VB, né? Ele vai para o outro lado multiplicando, né? Entendi. Porque, ó, em cima ele tá meio, né? três E mil e seiscentos igual ao meio. então, aí isso aqui está dividindo, ele vai para o outro Esse lado de... como? Multiplicando. Assim como o Aham. 30 está multiplicando e vai para o outro lado dividindo. Mas ele não tinha que ser meio também? Por que que ele veio 2? Então, Robin, 1/2. Ah, foi, entendi, entendi, O entendi. 2 Agora, vai multiplicando, sim, tá? entendi, entendi. Ah, sim, agora entendi. Tá bom. Pode crer. Professor, vai ter recuperação? São 3 provas, né? São 3 avaliações e elimina-se a nota mais baixa. Então, que já está lá no site, agora a gente vai abrir a segunda e vai ter uma terceira ainda que tem que ser rapidinho, porque o Centro Paulo Souza determinou que eu tenho que entregar as notas até 14 de dezembro, então ficou mais curto do que eu imaginava. Então vai ter mais conteúdo ainda ou a terceira é baseado nisso aqui? Dá tempo de ter pelo menos mais algum conteúdo, sim. 12. Não, não dá, não. Vai ser baseado nas duas. Estou vendo agora. Porque eu abro amanhã, vocês entregam na semana que vem, na outra eu já tem que finalizar. Aí a gente faz uma terceira prova baseado no conteúdo das duas primeiras, para ver aí, né, no mesmo sisteminha. Assim, eu fecho uma e já abro outra. Nossa, ficou muito apertado. Porque o domingo seguinte já é dia 12. O sábado seguinte é dia 12. Então, complicado, né? Mas vai dar. Entre mortos e feridos se salvarão todos. Tenho fé. Eu já coloquei lá no Siga as notas, tá? Da primeira. Assim que eu puder começar a resolver o terceiro, avisem.
Podemos começar o terceiro, gente? Positivo, professor. Professor, eu tô olhando aqui no SIGA aqui, mas não tô achando as notas não. Tá em avaliação? Sim, P1. Deixa eu mostrar aqui. É que eu vejo eu vejo um pouco diferente de vocês, né? Mas já está lançado, sim. Tá? A Lendia está com 7.8, Alan 7. Não, mas isso aqui não é nota. É. Não, não é. Espera aí. Tem que ir aqui na nota. Tá, então a Lendia está com 8, Alan 9, Bruno 9, Gustavo 6, aí o Igor, né? Tá? Já está aqui. Com essas notas, o pessoal que está acompanhando, eu acho que não vai ter problema aí em ter um bom desempenho na segunda. Quem que perguntou que estava preocupado foi o Lucas. Positivo, foi o Lucas que perguntou. Ah, porque o Lucas não entregou, né? Perdeu a primeira, tá? Mas, Lucas, você vai ter a P3 para repor, então, tá? Professor, eu entreguei a primeira prova sim. Lucas, olha, não aparece para mim. Deixa eu Lucas ver. Moraes. Eu até fiquei com. Eu consegui ver, eu vi lá que estava 43 pontos Então pelo é Teams. 4,3. Espera aí. Oi? Tem dois Lucas, né? Eu sou o Lucas Moraes. Tá. Eu vou rever lá então o que aconteceu, porque às vezes ele traz o nome truncado, mas eu já vejo lá. Deixa eu só resolver isso aqui, a gente já vê isso, tá? Beleza. O terceiro exercício, ele mistura um pouco o primeiro e o segundo, tá? Nós temos aqui uma estrutura de um objeto que está num ponto acima da superfície e que ele vai ser abandonado, né, a partir do repouso. Opa. Os dados aí do enunciado, né, diz o seguinte: o objeto está lá na altura H, acima do solo. Essa altura H ela é fornecida, ela é igual a 20 metros, tá? O objeto tem uma massa de 10 quilogramas e a gente vai desprezar o atrito nesse trecho de descida e vai considerar o atrito só aqui embaixo. E o coeficiente de atrito é de 0,2, tá? Então, agora, qual é a diferença em relação ao segundo exercício? A gente vai ter, do mesmo jeito, um trecho que eu vou chamar aqui trecho de A até B, em que o objeto vai ser acelerado, ele vai ganhar velocidade. E um segundo trecho, que é o de B para C, em que o objeto vai, devido à ação da força de atrito, ele vai sendo freado até parar. Qual é a diferença? É que no primeiro trecho, ao invés de ser uma força aplicada, como a gente fez no exercício 2, vai ser a força de atrito. Desculpa, vai ser a força gravitacional que vai acelerar esse cara na descida. Tá? Então, nós temos o seguinte, vamos analisar o ponto A. Lá no ponto A,
toda a energia que esse objeto tem é energia potencial gravitacional, tá? Energia de A, que é igual a massa, gravidade, vezes a altura inicial. Então, lá no ponto A, o que nós temos? Energia é 10 quilogramas, vezes 10 da gravidade, vezes 20 metros de altura. Tá? Então, nós temos que a energia no ponto A, ela é de 2.000 joules. Tá? Legal. O que vai acontecer de B para C? Né? O objeto saiu daqui com energia potencial de 2.000 joules, chegou aqui embaixo com energia cinética de 2.000 joules, né? Porque toda a energia dele vai ser convertida em cinética. E daqui para cá, essa energia cinética vai ser dissipada pelo atrito, devido aí ao trabalho das forças de atrito. Né? Como a gente desprezou o atrito, a gente pode dizer, no trecho AB, que a energia de B é igual à energia de A, que é igual a 2.000 joules. Né? Não houve aí perda de energia. E entre B e C, o que vai acontecer? Entre B e C, esse objeto vai sofrer a ação da força de atrito, né, que é contrária ao deslocamento de B para C, e ela vai fazer com que essa energia cinética desapareça, né, com que ela seja toda convertida em calor, que é uma transformação que a gente não tem controle. Ou seja, a energia de B para C vai ser igual à energia em C, cinética, que é 0, menos energia cinética em B, que é 2.000. Tá? Então aí está resolvido o problema. Porque ó, quem é a força de atrito? Menos FAT. A FAT aqui vai ser igual a 10 quilogramas vezes 10 da gravidade, vezes 0,2, que é o coeficiente de atrito, vezes o deslocamento de B para C. E do outro lado, a gente sabe que o resultado é a perda aí, né? Os 2.000 joules vão a zero. Tá? Então aqui nós temos energia em A, ela é só potencial gravitacional. Esse exercício assusta, mas é fácil. A energia em B, ela é cinética. E de B para C, toda a energia será dissipada, já que o objeto vai até parar. Tá? Então, esse daí é